É, meu povo, eu achei que eu não iria falar disso, porém eu me enganei. Vou ter que falar, né? E do que é que eu vou falar hoje? Dessa taxação sem sentido. Aliás, gente, tem sentido, viu? Essa taxação do Trump tem muito sentido. Quer entender um pouquinho mais de todo esse rolê que está acontecendo e não ficar dormindo no boteco no meio da conversa? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar com você direitinho sobre o que está acontecendo. Meu nome é Mari, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Acho que começou na semana passada toda essa história. Aí o Trump, aparentemente do nada, já que esse homem se elegeu e tomou posse no começo do ano, resolveu intervir na política do Brasil. E para isso, ele resolveu usar quem? Bolsonaro e seus aliados. Você é burro, cara, que loucura. Exatamente. Vamos começar por um vídeo pra gente rir, porque pra chorar não falta não. Você viu ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Como é que faz? Que homem que é esse, gente? Que homem que é esse, gente? Bom, o Lula nesse vídeo ele tá falando a respeito de quem? Do Eduardo Bolsonaro, que tá aí fazendo um rebuliço, né? Dizendo que ele, muito bem articulado, o grande deputado que ele é, deputado por São Paulo. Deputado que está fora do Brasil, deputado online. Fez um excelente trabalho com o Trump. Mas, na verdade, gente, esse povo é bobo? Eu acho que é. Porque, como eu acabei de dizer para vocês, pois se o Trump entrou lá em janeiro, só agora que doeu no coração dele, que bateu pesado, e ele resolveu que precisava agir a favor do Bolsonaro. Quem acredita nisso? Eu, particularmente, não acredito. O que está acontecendo nada mais é do que uma ação política e que tem sido um tiro na culatra, que tem dado muito, muito errado para eles e não para mim. Então, eu aqui estou o quê? Feliz. Porque se o Bolsonaro está chateado, se o Trump está chateado, eu tô alegre. Exatamente. O Trump falou que não queria que os BRICS tivessem uma outra moeda, que os BRICS deveriam negociar, o conjunto de países que compõem os BRICS, ao qual o B se refere a Brasil, compreendam, deveriam negociar em dólar. O Lula já havia falado sobre a possibilidade de ter uma moeda própria para poder negociar ali entre os BRICS, mais ou menos como a gente sabe que acontece com os países da União Europeia e o euro. Coisa essa que desagradou muito e demais o coração do Laranjão. Aí, ele queria intervir nos BRICS. Mas como intervir nos BRICS sem nenhum apoio de ninguém no Brasil? Nada melhor do que usar o aloprado do Eduardo Bolsonaro e tentar trazer para si essa briga. Então, ele fez aquela cartinha mambembe e sem um pingo de diplomacia, avisando que se o Brasil não parasse de querer prender o Bolsonaro, que ele ia taxar o país em 50%. Ou seja, ele quer demonstrar poder sobre o Brasil. Não está dando muito certo. E aí, o que ele resolveu fazer agora? A última do Trump é que ele colocou lá que a partir do dia 1º de agosto ele vai taxar de fato o Brasil em 50% de todos os produtos que a gente exporta para eles. O Lula, na reciprocidade, lei que foi feita durante o período do governo do Bolsonaro e que agora tem Bolsonaro e está achando ruim, já avisou que vai devolver na mesma moeda. Eu acho ótimo. Eu dou parabéns e acho que é isso mesmo. Como ele viu que não estava surtindo efeito, ele agora resolveu que quer mexer com quem? Com o Pix. Gente, a última do Laranjão é que ele acredita que o Pix é uma forma inválida de negociação no Brasil.
já que lá nos Estados Unidos não existe Pix e nem a possibilidade. E é claro que a gente está falando de empresas grandes e que se sentem prejudicadas, como bancos, e aí nós também estamos falando dessas empresas geradoras de cartões, como Master, Visa, nananana. Vocês entenderam, né? O bom disso tudo é que Bolsonaro veio a público, veio falar um pouco a respeito disso. Ouçamos. O Trump jogou pesado com a China. Não vai jogar pesado com o Brasil? Ele não quer. Eu tive lá atrás 2 anos com o presidente e ele também ao lado dele. O Trump jogou pesado com a China e não vai jogar pesado com o Brasil, e a China fez exatamente o que nós estamos fazendo, não abaixou a cabeça. Falou, aqui não, meu querido. Você quer? A gente vai brigar, nós vamos tretar sim. Ele não quer o Brasil cada vez mais próximo da Venezuela. Queria entender qual é a pira desse povo de dizer que o Brasil está equiparado à Venezuela e esse ódio que eles têm à Venezuela, sabe? Qual que é a... Será que é difícil entender isso? Naquela primeira carta dele, além de citar meu nome, ele fala na expressão, fala de comércio, como agora está o Pix, né? Sendo questionado. O Pix é do governo Jair Bolsonaro. Pois é, Trump, diz ele isso aí. A gente até sabe que não é, mas não vou entrar nesse mérito, não. Pois se o Pix é do governo Jair Bolsonaro, por que você está querendo caçar briga com seu aliado? Vamos falar sobre briga de aliados? Que aí a conversa fica boa e gostosa? Sabe quem são os maiores prejudicados pela taxação do governo Trump? O agro. O agro é pop, o agro é tech e o agro é aliado do Bolsonaro. E é justamente o agro o maior prejudicado. Interessantemente, esse mesmo agro que vive recebendo suporte do governo federal e arrotando por aí que é soberano e que não precisa de ninguém, se reuniu ontem com o vice-presidente Alckmin. No mesmo momento que o Tarcísio, governador de São Paulo, que vem tentando com muita força herdar os maluquinhos do Bolsonaro para si, também chamou uma conversa com esse pessoal, mas eles preferiram ir lá conversar com o Alckmin. Então, no fim das contas, os maiores prejudicados são os maiores apoiadores do Bolsonaro, que estão buzina. Não vem que não tem, gente, eles estão putos com essa história de que agora, porque se o Bolsonaro tiver que passar por um julgamento como o Lula passou, eles serão prejudicados. Porque essa gente não tá nem aí se quem tá governando o país é Bolsonaro, é Lula, é Alckmin, é Alcolumbre, eles não estão nem ligando. O que eles querem é que seja quem for bom para eles. E nesse caso está sendo péssimo. Então, o que eles estão achando? Estão achando uma porcaria toda essa briga. E já teve até conversa de que o próprio Bolsonaro ligou pro Bananinha e pediu para ele parar com essa história de treta e de briga lá. Mas ele não vai parar. Ele não vai parar e a razão dele não parar é muito simples. Sabe por que ele não vai parar, gente? Porque ele botou naquela cabeça careca dele, calva, desmiolada, que ele é o mais próximo do pai dele. E com o pai dele inelegível, ele será o candidato a presidente. Vocês sabem o que eu penso? Eu penso que tá joia. É isso mesmo, eu quero o Eduardo Bolsonaro saindo aí a candidato, eu quero Zema, eu quero Tarcísio, porque eu quero mais é que a direita se divida. Eu quero mais é que a direita se divida e não consiga estar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a votar para nós, votar com os nossos. Então essa taxação não tem a ver com essa história de amor a Bolsonaro, coisa nenhuma. Essa taxação, como o Lula mesmo disse lá, americano primeiro pensa nele, em segundo pensa nele, em terceiro pensa nele, em quarto pensa nele, e em quinto, se sobrar tempo, ele pensa nele. Isso aí nada mais é do que uma estratégia de retaliação do Trump, porque ele está muito chateado com o fato de que o Brasil, os BRICS, estão pensando numa moeda própria que não seja mais o dólar. E para isso ele precisa dos maluquinhos que ficaram parados lá na porta do quartel, que foram quebrar Brasília, os doidinhos de rua, tudo reunido,
para poder hastear a bandeira dos Estados Unidos e dizer que está a favor dele aqui no Brasil, para ele poder vir com os canhões e se hospedar aqui, se instalar aqui. Mas nós não estamos para isso. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro e família, Flávio Bolsonaro, que já disse que qualquer hora dessa o Trump vai meter 2 bombas atômicas. Não vai, viu, gente? Não vai, porque o Brasil está muito perto dos Estados Unidos. Meteu bomba aqui, vai chamuscar lá também. Nós não vamos ficar aí escutando esse monte de asneira e chorando pelos cantos. Gostou desse vídeo? Não gostou? Você é a favor do Bolsonaro? Pode colocar aqui para mim. Eu sou a favor do Bolsonaro. Eu não sou a favor do Bolsonaro. Coloca aqui o seu comentário, curte esse vídeo, manda para alguém que você gosta, manda para alguém que você não gosta, de repente passar uma raiva naquela pessoa inimiga, também é muito bom, não é não? Se inscreve nesse canal, toda semana a gente tem vídeo aqui para vocês. Estamos trabalhando firme e estamos chegando, gente. Estamos chegando aos 500 inscritos. Talvez quando você assistir esse vídeo, a gente até chegou. Tem quem debocha, mas a gente não para. Vamos que vamos, meu povo. Um beijo para vocês e tchau!